Você que é de Uberlândia sabe muito bem, infelizmente, nós perdemos o ex-prefeito de Uberlândia, Zaire Rezende. O nosso repórter, jornalista Danilo Cacheta, está inclusive no velódromo da Paz Universal, onde acontece o velório do corpo de Zaire Rezende, do ex-prefeito aqui da nossa cidade. E ele tem mais informações ao vivo aqui no nosso Balão Geral. Por aí, evidentemente, muitas autoridades, além dos amigos e os familiares, né, Danilo? É isso, Rafael. Familiares, amigos, parentes estão chegando aqui ao velatório da Paz Universal para prestar as últimas homenagens ao ex-prefeito, ao político Zaire Rezende. Agora há pouco, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também fez uma homenagem a Zaire Rezende pelas redes sociais. Os dois foram colegas de Congresso Nacional, ambos deputados federais na mesma época. O ex-presidente Lula escreveu que Zaire foi uma voz importante na defesa da democracia e da justiça social. Alguns parentes, alguns amigos também a gente ouviu ao longo desta manhã de hoje aqui em Uberlândia, entre eles um amigo muito próximo, Eduardo Afonso. Em Uberlândia, muitas pessoas se lembram de Zaire Rezende também por Eduardo Afonso. Eles se conheceram na década de 1970 e desde então Eduardo foi um fiel escudeiro, amigo e companheiro de trabalho de Zaire Rezende nos mandatos em que ocupou na política regional. Foi secretário de governo no primeiro mandato, na década de 1980, e depois secretário de serviços urbanos também. Ele falou conosco, relembrou alguns momentos importantes da história política local, inclusive aquela eleição que eu comentei, de 1996. Eleição tão emblemática, motivo de várias publicações de teses de doutorado em ciência política, até mesmo livros sobre ela já ocorreram. Foi uma eleição emblemática pela forma disputada e acirrada em que ocorreu. E Zaire foi derrotado com 0,3% dos votos válidos aqui na cidade. Vamos ver então o que disse o amigo e ex-companheiro de trabalho de Zaire Rezende, Eduardo Afonso. Ele me chama para ser seu secretário particular no primeiro mandato. Entro no gabinete do prefeito no primeiro mês, ele estava com uma carta na mão, um envelope, para mandar para o filho dele que fazia medicina fora de Uberlândia. E virou e falou: é a primeira carta que eu escrevo para o meu filho. Você me faz um favor de colocar essa carta no correio? Eu falei: claro, eu coloco a carta no correio. E chegou no dia seguinte, eu despachei com ele. A hora que eu fui saindo, ele virou e falou assim: você colocou a carta no correio? Eu falei: coloquei. Ele virou e perguntou para mim assim: quanto que ficou? A hora que ele perguntou isso, eu falei: Zaire, toda a correspondência da prefeitura é despachada pelo gabinete. A hora que eu saí daqui, tinha milhares de cartas aqui dentro de um caixote que o correio ia buscar. Eu coloquei ela junto. Ele me chamou e falou: senta aqui. Eu assentei lá, ele virou e falou assim: o importante, nós estamos aqui, nós somos homens públicos, então estamos vivendo, relacionando com dinheiro público, dinheiro da população. Não importa o valor, não é porque seja uma carta, um selo, tá? Não é o valor que importa. Nós estamos aqui, então nós temos que respeitar o voto daquelas pessoas que nos deram. E pegou o dinheiro, virou e falou assim: agora você vai lá no correio e vai comprar um selo de uma correspondência para nós repor o que foi tirado da prefeitura. Esse é o Zaire, este é o homem íntegro, este é o Zaire que fez história em Uberlândia. Pois é, Eduardo Afonso tem muitas histórias, conviveu com o ex-prefeito Zaire Rezende até aos últimos dias de vida, esteve ao lado dele durante esses 20 dias de internação aqui em um hospital particular de Uberlândia e também na trajetória política dele. Mas a eleição talvez uma das mais surpreendentes da história política de Uberlândia, Rafael, aconteceu em 1982. Foi a primeira vez em que Zaire foi eleito prefeito da cidade. Apesar de
todos imaginarem que o principal adversário dele, Renato de Freitas, é quem tinha todas as condições de se eleger, eis que Zaire Rezende supera o adversário e é eleito com a votação surpreendente, mais do dobro de votos do seu oponente. O publicitário Celso Machado, que também acompanha a história de Uberlândia de perto, relembrou essa e outras histórias. Ele foi o primeiro prefeito a usar a comunicação pública. Então, ele criou a agência de propaganda, ele estabeleceu uma política de comunicação que tornou ele super conhecido com a democracia participativa. Na época, o governo podia fazer propaganda em que aparecia o personagem que era o prefeito, e ele ficou famoso. E ele ainda teve o benefício de ter um mandato estendido mais 2 anos. Então, em vez de ele ter um mandato de 4, ele teve de 6. Com isso, ele foi o prefeito do século, porque ele foi o prefeito em 88. Foi também o prefeito da maior conquista da história do Uberlândia Esporte, foi a Taça de Prata. E tem outras coisas que o caracterizaram. Pois é, o jornalista Neivaldo Silva, o Magu, foi nosso colega aí de rádio educadora de TV Paranaíba por muitos anos, também acompanhou de perto a política de Uberlândia e por diversas vezes teve a oportunidade de conversar e entrevistar o ex-prefeito Zaire Rezende. Histórias na memória é o que não faltam. Vamos ver o que disse o Magu. Aqui em Uberlândia, num aspecto interessante, a gente pode dizer que o Zaire transformou a arte de fazer política. Como? Até então, até o final dos anos 70, era muito comum se encontrar o político com o eleitor nos comícios. No caso do Zaire, lá nos anos 80, ele inova com a turma dele indo antes das eleições para os bairros. O bairro Luizório tem uma lembrança eterna disso. Manhãs de sábado, manhãs de domingo, alguém batendo na porta, era o Zaire com a flor na mão, apresentando proposta de campanha e indo direto ao cidadão. Aliás, ele sempre dizia, né, ele plagiava o Milton Nascimento, que o artista tem que ir aonde o povo está, o político tinha que ir aonde o povo estava. E ele também ensinou, entre outras coisas, o legado de conversar com as mãos, de observar, de ouvir, de ter papo, ter paciência, ouvir horas e horas. E esse talvez tenha sido o grande diferencial da chamada democracia participativa, onde bairros que até então não tinham as suas lideranças, não tinham suas associações de moradores, ou os que tinham, eram respeitados com caravanas, com conversas, com papos, com uma, digamos, uma mudança na filosofia de se fazer política. O jornalista Ademir Reis, que é diretor de comunicação da Câmara Municipal de Uberlândia, também falou sobre o legado de Zaire Rezende na política da cidade. Eu tive assim a honra e o prazer de trabalhar em sua assessoria de imprensa nos 2 mandatos, de 83 a 88 e de 2001 a 2004. Um homem nobre, tinha verdadeiro respeito pelos jornalistas, pela imprensa da cidade, imprensa de fora. Em suas 3 passagens pelo Congresso Nacional, sempre foi respeitadíssimo pela imprensa nacional. Um político que foi eleito aqui a primeira vez em 90, junto com o prefeito Odelmo Leão, chegaram juntos em Brasília e sempre se respeitaram muito. Tanto que hoje, nas primeiras horas da manhã, o prefeito decretou luto oficial pela morte do Dr. Zaire Rezende e lamentou em suas redes sociais a perda do amigo e do ex-prefeito. Olha, o velório do ex-prefeito e ex-deputado Zaire Rezende continua acontecendo ao longo desta terça-feira aqui no velatório da funerária Paz Universal, no bairro Aparecida, em Uberlândia. O sepultamento está marcado para as 5 horas da tarde. Rafael. Aí Danilo Cacheta trazendo as informações direto do velatório. Fique à vontade da Paz Universal, você que quer lá se despedir, fazer a sua homenagem. Lembrando que o local está aberto, sepultamento previsto para as 17 horas e ao longo da nossa programação a gente vai atualizando, trazendo todas as informações. Muito obrigado, viu, Danilo? Danilo, nosso jornalista, diretor de jornalismo, também muito ligado à área política aqui na nossa cidade, contando um pouquinho da história, ouvindo algumas pessoas importantes na vida do ex-prefeito Zaire Rezende, que infelizmente nos deixou com 90 anos de idade. A morte foi confirmada nessa madrugada às 5h30 da manhã. Meu respeito, minha solidariedade aos familiares, aos amigos e tantas pessoas que queriam tão bem
em relação ao Zaire Rezende. Então fica aqui o meu respeito, a minha solidariedade nesse momento que é tão difícil, né? Um momento tão delicado, mas saibam que ele cumpriu a sua missão e fez parte, evidentemente, nós mostramos isso, da história, não só política, mas a história aqui da cidade de Uberlândia.